adicionando aqui as pessoas que forem entrando. Pode ser? Bora lá. Então tá. Felipe, quer fazer uma introdução rápida aí? Sim, primeiro, eu gostaria de agradecer aí, né, o exemplo de vocês terem aceitado ministrar essa palestra para a gente aqui hoje, na próxima semana. Eu gostaria de agradecer aí muito aí ao Fábio, ao Jomar, né, por terem viabilizado isso para a gente. E muito obrigado pela NVIDIA estar participando aí dessa série de palestras que a gente está organizando. Ótimo, obrigado. E para quem não me conhece, né, eu sou o Fábio, eu sou responsável aqui na NVIDIA pela área de ensino superior e pesquisa, né? O Jomar vai se apresentar. A ideia é que a gente teve algumas conversas já com o Felipe, a ideia é a gente compartilhar com vocês algumas técnicas ou ferramentas que a NVIDIA tem hoje, né, para desenvolvimento de aplicações, né, todos os frameworks de desenvolvimento e aceleração computacional. A gente é lembrado sempre pela GPU. A GPU é uma parte importante do nosso negócio, só que para usar a GPU tem que desenvolver o software, ou portar o software, ou usar técnicas de software para que a GPU possa fazer o trabalho dela de melhor maneira. Então a ideia é essa, né? Eu vou passar a palavra aqui para o Jomar para ele se apresentar, mas fique à vontade, eu vou estar monitorando o chat. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aí, a gente vai interrompendo o Jomar conforme for necessário. Eu não sei, Jomar, você prefere que deixe as perguntas para o final? Você quer que vai te interrompendo? O que você prefere? Eu acho que deixa para o final. Deixa para o final? Tá bom. Porque muitas vezes a galera começa a perguntar e no Para a slide apresentação. seguinte ou na parte de baixo do código ia estar a resposta. Beleza. Então fica à vontade, Beleza? Jomar. Bom, obrigado, professor, obrigado, Fábio. Eu tenho um carinho especial pelo Inatel. Passei grande parte da minha infância em Pouso Alegre, minha família é dali. Então, me sinto meio em casa quando estou aí para esses lados. Eu sou gerente de relacionamento com desenvolvedores da NVIDIA para a América Latina. Cuido dos nossos principais programas aqui de capacitação de desenvolvedores e também do ecossistema, né? Só de startups a gente já tem mais de 720 na América Latina. Também trabalho junto com o programa de embaixadores, né? E a ideia hoje é falar um pouquinho para vocês sobre Python com Data Science acelerado com Rapids, né? Professor, eu só preciso de autorização para compartilhar minha tela. Só um minutinho, Jomar. Deixa eu te encontrar. Beleza. Aí. Pronto. Valeu, prontinho. Vamos lá. Bom, o Rapids é um framework open source mantido pela NVIDIA, criado pela NVIDIA para ciência de dados com aceleração de GPU. Criamos esse framework porque, normalmente, projetos com Data Science, a gente acaba gastando muito tempo para poder desenvolver, principalmente se ele tiver rodando dentro de CPUs, né? A CPU acaba virando um baita de um gargalo computacional. Isso impacta diretamente o custo de desenvolvimento do projeto, não só por conta da infraestrutura, mas por conta do tempo também. E para o desenvolvedor acaba sendo uma coisa extremamente frustrante, porque muitas vezes você leva horas e horas para fazer um treinamento, e quando chega no final dele, você descobre que faltou um parâmetro, que dava para mim melhorar o dataset, e por aí vai. Um caso real aqui é da Patrícia, uma engenheira que trabalha com a gente, e que foi quem, inclusive, desenvolveu o notebook que eu vou mostrar depois para vocês. Ela era cientista de dados numa empresa. Antes de usar Rapids, um batch de treinamento dela, do modelo parecido com o que a gente vai fazer aqui, detecção de fraude, levava cerca de 12, 15 horas para rodar. Então, basicamente, ela tinha que disparar o treinamento do modelo no final do expediente num dia. Ela ia para casa. No dia seguinte, perto do horário do almoço, o treinamento estava pronto. Ela tinha aquelas horas entre o almoço e metade da tarde para analisar os dados, ver o que ela ia mudar para evoluir o algoritmo. E aí ela botava o outro batch para rodar na madrugada. Desculpa. Ela botava o batch para rodar de madrugada. Então, como vocês podem imaginar, isso tomava semanas para desenvolver qualquer coisa, né? Ela conheceu o Rapids, aprendeu a usar, migrou o código dela para Rapids e começou a testar diversas GPUs disponíveis na nuvem. E ela acabou encontrando uma que era mais barata, não era a GPU mais poderosa,
e a redução foi de horas para minutos. Então, o que ela levava semanas para desenvolver, ela passou a desenvolver em questão de dias, né? Esse é um dos casos, mas existem outros bem interessantes. A NVIDIA tem tecnologia para praticamente tudo relacionado à ciência de dados, e o que eu vou focar hoje é no Rapids, né, que ele está bem focado nas áreas ali de Data Engineering, então Analytics, Machine Learning, Streaming, Visualização, mas a gente tem frameworks para praticamente tudo relacionado à ciência de dados e inteligência artificial. Uma coisa importante para saber, e a gente vai ver isso na prática no código depois, toda vez que a gente precisa pegar o dado que está na memória RAM, trazer para a memória da GPU, a gente paga um imposto de latência, tá? Então, se você vai usar a GPU num pedaço do teu pipeline de processamento de machine learning, ciência de dados e IA em geral, o ideal é que você minimize a quantidade de vezes em que você faz essa transição da informação. O ideal é que você capture o dado no começo do teu pipeline de IA, processe o pipeline inteiro sem sair da GPU e devolva o dado no final. A gente vai ver o impacto disso na prática, e por isso é importante a gente ter todo esse ecossistema de frameworks acelerados em GPU para que a gente possa manter o dado na GPU durante o pipeline. A gente não reinventou a roda quando criou o Rapids, né? A galera que trabalha com Data Science aí está acostumadíssimo a trabalhar com as bibliotecas do PyData, então Pandas, Scikit-learn, NetworkX e por aí vai, NumPy, SciPy. O que a gente fez foi simplesmente criar um conjunto de bibliotecas que sejam funcionalmente e semanticamente equivalente a essas que eu mencionei. Então, dependendo do grau de complexidade do teu código, tudo que você vai precisar fazer para acelerar ele em GPU é trocar o import, tá? Pandas, especificamente, a gente não precisa mais nem fazer a migração para o QDF. A gente pode simplesmente usar um parâmetro de configuração no começo do nosso script em Python e o Pandas passa já a rodar nativamente em GPU, né? E como eu falei, a vantagem de trabalhar com esses caras é que todos eles estão trabalhando direto na memória da GPU. Para isso, a gente usou a implementação do Apache Arrow, que basicamente é uma tecnologia que armazena dentro da memória os dados de forma colunar. E quando a gente está trabalhando com processamento massivamente paralelizado e distribuído, isso faz toda a diferença. Para vocês começarem a migrar ou trabalhar com aceleração com o projeto de Rapids, você não precisa ter nenhuma GPU Enterprise da NVIDIA. Você pode começar com uma GPU GeForce no notebook. Isso é algo muito legal, porque uma vez que eu consegui passar da jornada de migração do meu código, que está aqui serializado e na CPU, eu converto ele para o Rapids, fazendo a migração das bibliotecas, como eu já falei, é super tranquilo de fazer. E uma vez que eu tenho certeza que o meu código está acelerado e está usando bem a GPU, aí simplesmente eu vou para a nuvem, para qualquer outro ambiente, e coloco o meu código para rodar numa GPU mais rápida, tá? E aí, fazendo isso com o Rapids, a gente tem a certeza de que o meu código vai acelerar proporcionalmente à GPU que eu estou usando. Tá? Então, isso faz uma diferença muito grande na hora de executar projetos. E uma coisa legal a respeito do Rapids é que, quando a gente usa o Rapids com o Dask, a gente consegue distribuir o código de Python para múltiplas GPUs em um único nó e para múltiplos nós com múltiplas GPUs. A primeira vez que eu vi o Dask rodando, eu fiquei de queixo caído, né? Eu trabalhei no passado com processamento paralelo, usando o OpenMP e uma série de outras tecnologias, e era um trabalhão danado você fazer isso. O Dask, basicamente, o que a gente faz é que a gente instancia o Dask, diz para ele qual é o hardware que está disponível, depois eu passo o código que eu preciso rodar para o Dask, e ele simplesmente faz a distribuição do código e gerencia tudo para mim. O legal é que o Dask consegue desenhar um gráfico enorme assim, para me mostrar como é que ele vai paralelizar os dados e como é que ele vai paralelizar o algoritmo. Então, acaba sendo até uma ferramenta muito legal para você olhar como é que ele está fazendo esse paralelismo e, de repente, começar a entender um pouco mais sobre isso.
Uma outra vantagem de trabalhar com Rapids é que, uma vez que a gente está trabalhando com a Apache Arrow e que a gente já está acudado na memória da GPU, a gente consegue fazer a integração dele com qualquer outro framework que tenha aceleração de GPU. Então, isso garante que a gente pode usar o Rapids com outros frameworks da NVIDIA ou de mercado, como TensorFlow, PyTorch, etc., e com aceleração, tá? Então, realmente, a diferença de aceleração é muito grande quando a gente trabalha com Rapids e com toda essa aceleração dos frameworks em GPU. As principais funções, então, do Rapids são funções de Data Preparation. Muitas vezes o ETL é o que toma muito tempo para a gente em projetos de ciência de dados, e isso com Rapids é super tranquilo de fazer. Depois, para o treinamento do modelo, existem diversos algoritmos que são suportados pelo Rapids hoje. A gente vai brincar hoje com XGBoost e Random Forest, para vocês verem a diferença. Depois, ele tem também algumas ferramentas para visualização, né? E, finalmente, a gente consegue processar bilhões de registros num dataset em questão de milissegundos. No final do dia, a gente sai desse cenário aqui, que é aquele que eu comentei inicialmente, em que você toma um baita de um tempo esperando o treinamento rodar, para lembrar, putz, esqueci um negocinho, aí roda de novo, tem valor aqui que eu podia ter dropado, eu posso mexer no dataset, etc., para um cenário em que a gente tem muito mais produtividade e foca muito mais naquilo que traz valor durante o desenvolvimento. Aqui alguns exemplos de como o Rapids tem sido usado hoje, né? São alguns casos de sucesso que a gente tem. Então, o Oak Ridge National Labs acelerou em 215 vezes o treinamento usando o XGBoost. Um gigante do varejo já economizou mais de 300 milhões de dólares com economia através de erros, de redução de erros, tanto de forecast quanto de implementação e otimização de logística de delivery. Existe uma biblioteca relacionada ao Rapids chamada Coopt, que o que ela faz, a primeira vez que eu vi, eu achei covardia, resolve o problema do caixeiro viajante, né? Então, basicamente, no Coopt, o que a gente faz é que a gente coloca uma matriz com todas as informações do que a gente precisa entregar, uma outra matriz com as informações sobre os meios de transporte que a gente tem para entregar e capacidade de cada um, uma terceira com as rotas, com os locais de entrega, e ele sim, em questão de alguns segundos, ele faz ele faz o cálculo da rota de cada um dos caminhões, quem leva o quê, tá? Fábio, me lembra no final de mostrar o Coopt rodando no NIM, tá? Que é essa novidade que a gente tem aí, daí eu explico para vocês o que é depois. Okay. Com isso, e aqui uma outra empresa de streaming gigantesca, né? Economizou já mais de $1,5 milhão só em infraestrutura usando Rapids. Aqui é o exemplo de um caso que a gente tem na área de retail, né? Teve uma aceleração de 180 vezes de speedup com Rapids, né? Então, 10 lojas tinham 1 milhão de linhas, né? 600 lojas são 60 milhões de linhas. E aqui ele está contando que levava 15 segundos simplesmente para carregar o dado de 10 lojas, né? E com Rapids ele consegue fazer 600 lojas em menos de 5 segundos. Isso traz um impacto gigantesco na hora de fazer a distribuição e fazer todo o cálculo de logística e de forecast para eles. Isso ajudou muito, né? Eu tenho um caso recente de Rapids e Coopt, de uma startup da Colômbia. Eles entregam 650 mil pacotes por mês e tinha um pipeline lá ajeitadinho e tal. Quando comecei conversando com eles, eles falaram, a gente vai testar o Rapids nessa parte de entrada de todo o nosso pipe de processamento, porque hoje ela é o gargalo do resto todo, né? Então, se a gente conseguisse processar isso mais rápido, a gente ia ter uma eficácia muito grande e tal. E eles implementaram o Coopt só naquele pedacinho. Eles aceleraram em 25 vezes o tempo de treinamento e reduziram o custo operacional em 15%. Né? Só com essa primeira mexida. Então, os caras se empolgaram, eles estão agora migrando todo o resto do algoritmo deles para trabalhar com o Rapids. Isso teve um impacto direto em negócios e foi algo que eles fizeram em questão de semanas.
Quando a gente olha quem usa Rapids hoje, são 25% das companhias que estão no Fortune 100. São mais de 100 integrações com produtos e projetos comerciais e open source, e já tem mais de 350 contribuidores no GitHub. Então, aqui tem um logo de algumas das empresas que usam Rapids, que contribuem com Rapids, e como vocês estão vendo, são todas grandes empresas que têm problemas realmente pesados de dados para resolver. O case do Walmart foi bem interessante, global. Eles tiveram 100 vezes aceleração em feature engineering e 20 vezes no treinamento de modelos, né? Isso significa 1,7% de melhora no forecast, de precisão no forecast. Isso para uma empresa do tamanho do Walmart lá nos Estados Unidos e com o volume de dinheiro que eles trabalham, teve um impacto não só na perda de alimento, né, mas também nos resultados diretos, né? O retail hoje em dia e varejo em geral, 1,7% de aumento de margem ou de redução de perda, a gente está falando de milhões e milhões, centenas de milhões de dólares de economia. Tá? Vamos para a parte que interessa. Falar é fácil, mas aqui a gente se diverte com código mesmo. Eu vou só trocar aqui a minha janela. Eu vou usar aqui um computador que está aqui do meu lado, um notebook, e eu vou mostrar para vocês o que ele tem de hardware. E depois eu vou ensinar vocês como replicar tudo que eu tenho aqui na máquina que vocês têm aí com GPU da NVIDIA. Como eu falei, não precisa ser as GPUs mais modernas, a partir da 1060, se não me engano, a gente já consegue rodar o Rapids bem. Deixa eu compartilhar aqui meu navegador. Bom, eu estou com uma máquina aqui do meu lado, que basicamente o que eu tenho rodando nela é um Linux, e se você tiver acesso a um provedor de cloud, você não precisa nem montar o Linux diretamente, né, ou configurar a tua máquina. Você pode vir aqui nesse site ngc.nvidia.com, é onde a gente disponibiliza todos os nossos containers e tecnologias da NVIDIA, não só containers dos SDKs da NVIDIA, mas também containers de SDKs de mercado já otimizados para GPUs. Tudo isso é gratuito, tá? Então tem TensorFlow, tem PyTorch. E aqui as VMIs são imagens de máquinas virtuais dentro dos principais provedores de nuvem, tá? Tem AWS, GCP, Azure, OCI, Alibaba. E essa imagem, basicamente, o que ela tem é o Ubuntu Server, né? O driver de GPU, o driver proprietário é o mais rápido e fácil de instalar. O Ubuntu que eu costumo usar é o 20.04 LTS, uso o desktop mesmo. Instala o Docker CE e instala um plugin do Docker para NVIDIA. Esse plugin, junto com o Docker CE e com o driver, vai disponibilizar o hardware da GPU dentro do container. Então, implementar isso em cloud é tão simples quanto entrar, por exemplo, aqui na AWS, instanciar uma máquina virtual usando essa imagem aqui, tá? Tá aqui todas as coisas que ele tem inclusive já a CLI da AWS e do próprio NGC, tá? Já vem com Jupyter Lab e tal. Você basicamente vem aqui, escolhe qual é a instância que você vai usar, e isso depende da GPU que você vai ter acesso, tá? Faz o login, levanta a máquina e já está tudo pronto para começar a trabalhar. Depois que eu instalei e configurei o Linux aqui na minha máquina, eu simplesmente vim aqui no NGC, procurei pelo container do Rapids, usei essa versão aqui que já vem com notebooks de exemplo. Existem várias versões anteriores também, tá? Então a gente mantém um histórico bem grande aqui de versões. E tudo que você tem que fazer para poder rodar esse container é executar uma linha de comando Docker, tá? Rodou o Docker, ele vai baixar o container local. Em alguns minutos você tem todo o ambiente que eu tenho aqui rodando direto, tá? Então aqui estão todas as bibliotecas do Rapids que estão dentro da imagem. Então, o que eu tenho aqui é exatamente esse container rodando num notebook. Eu estou com uma GPU interessante aqui que eu vou mostrar para vocês. E como eu vou ficar fazendo muito código
em CPU e em GPU para a gente ver na prática a diferença da performance deles, né? Eu faço questão de mostrar sempre qual é a CPU que eu tenho aqui, tá? Como vocês estão vendo, é um Core i7 de 12ª geração. Esse cara tem 20 cores, né? São 10 físicos e 10 com hyperthread. Então, é uma máquina com uma capacidade de processamento interessante, né? E aí, para a gente ver agora qual é a GPU que eu tenho, esse comando NVIDIA SMI é muito importante a galera aprender a usar, porque ele vai me dizer se eu estou ou não com tudo prontinho para rodar o código, tá? Então, aqui ele está me mostrando a GPU que eu tenho aqui, é uma RTX A2000, ela é uma GPU para workstation, e eu tenho 8 GB de memória nela, né? Como vocês veem, uma parte da memória já está sendo usada, porque eu estou rodando o X em cima dela, tá? Um comando legal da gente aprender aqui, trabalhar dentro desse NVIDIA SMI, eu recomendo vocês olharem o help, porque tem muita coisa útil aqui, é esse comando daemon, que ele basicamente vai monitorar em tempo real a GPU para mim, tá? Ele vai ficar me mostrando qual que é temperatura e principalmente isso aqui, ó. Quantos núcleos de processamento, né, os SMs da GPU ele está usando e quanto de memória está usando, encoder e decoder para algumas aplicações, principalmente de visão computacional, tá? Então, esse aqui é um comando coringa que é bem importante o pessoal aprender a usar. O exemplo de código que a gente vai rodar hoje, ele é um código para detecção de fraude, foi a Patrícia que desenvolveu, eu dei algumas alteradas no código com o passar do tempo, e isso aqui foi desenvolvido com dado de projeto real, né? Então, a ideia aqui, a gente tem transações financeiras e a gente vai implementar um algoritmo em machine learning para detectar se a transação é fraudulenta ou não, tá? Então, para começar aqui, eu vou só fazer o import das bibliotecas que a gente vai utilizar. Uma coisa para a gente reparar aqui, sempre que eu vou importar alguma coisa do Rapids, eu vou colocar na frente o acrônimo GPU. Sempre que eu estou trabalhando com o PyData, eu vou colocar na frente CPU. Se vocês olharem, a forma de importar é praticamente a mesma, tá? Então, por exemplo, aqui, o Label Encoder, eu estou trazendo from QML Preprocessing Import Label Encoder. É exatamente o mesmo código do que a gente usa no PyData, tá? Então, por isso que em alguns casos, tudo que a gente tem que fazer, de fato, é só trocar o import e o código já vai funcionar. Evidente que entrando dentro do Rapids e fazendo mais otimização, a gente consegue um speedup maior. Aqui é só uma configuraçãozinha para o Pandas não usar notificação, colocar notificação científica. Para medir o tempo de processamento, a gente vai usar esse time aqui do Jupyter Notebook. Ele não é a coisa exatamente mais precisa para medir o tempo, mas ele dá uma boa ideia para a gente quanto está levando para processar as linhas que estão abaixo, tá? Só para ter certeza que o notebook está conseguindo enxergar a GPU, a gente roda SMI aqui, então a gente está vendo a GPU aqui dentro, está tudo funcionando, tá? Vamos, então, começar a trabalhar com os dados. Esse aqui é um dataset que tem mais ou menos 400 e poucos mega. É um dataset relativamente pequeno, né? Então, sempre tenha em mente que num projeto real, a gente vai trabalhar com um dataset que pode ter ordem de centenas de gigabytes ou até terabyte. Então, quanto maior o tamanho do dataset, mais complexo o algoritmo, normalmente fica maior a aceleração do Rapids comparado com o PyData, com CPU, tá? Então, eu vou fazer a leitura e a carga do dataset aqui para dentro da memória da GPU, né? Estou usando o QDF, que é a biblioteca equivalente ao Pandas. Vocês veem que é exatamente, a sintaxe é exatamente a mesma do Pandas, tá? Então, eu levei 2 segundos e 93 para fazer a carga dos dados. E aqui uma ideia do que eu tenho lá dentro de colunas, tá? Vamos repetir o mesmo código agora rodando em CPU. E a gente levou 5 segundos, né? Quase pouco menos que o dobro do tempo, mas demorou mais. Então, imagina se o meu dataset tivesse alguns tera, tá? E aqui a ideia também do que a gente tem de coluna, né? Repara
que é exatamente o mesmo dataset que a gente está trabalhando. Vamos olhar, então, dentro do dataset, quantos registros são os tipos de registro únicos que a gente tem. Então, são todas operações, né, de entrada e saída, pagamento, débito e transferência. Aqui são as colunas e os tipos de dados que a gente tem em cada uma delas. E vamos fazer uma verificação se tem algum valor faltando no dataset, tá? Esse dataset já está limpo, então é mais para a gente validar mesmo que está tudo certinho, né? Aqui, de novo, lá os tipos de dados únicos, para a gente ter certeza que o dataset é exatamente o mesmo. E aqui a verificação de valor que está faltando dentro do dataset, tá? Pode ver que para fazer essa validação simples, na GPU a gente leva 26 milissegundos, na CPU já é 1,29 segundos. Então a gente já começa a ver que o speedup é bem interessante. Vamos fazer uma análise exploratória para ter uma olhada no número de transações que a gente tem, né? Você vê que não está muito balanceado isso aqui, então aí a gente já começa a imaginar problemas que a gente vai enfrentar com a acurácia e com a qualidade dos dados. E esse aqui é uma das coisas mais importantes, mas em muito projeto real a gente enfrenta isso, né? A quantidade de transações com fraude versus sem fraude é gritantemente baixa, tá? Então, o dataset está bem desbalanceado em todos os sentidos, tipos de transação e também transação com fraude ou sem fraude, tá? Então, isso é uma das coisas que, se a gente fosse para um projeto real, ia precisar dar uma equacionada, apesar de que isso traduz um pouco do que é a realidade de um projeto desse rodando em produção. Vamos, então, começar a fazer a engenharia de features desse dataset, né? Vamos dar uma olhada como é que o dataset está inicialmente. Esse é o formato dos dados que a gente tem, né? A gente está falando aqui de um dataset com... Eu sempre perco a conta desse número. São 6 milhões de registros, tá? 6 milhões e 300 mil registros, e tem 11 colunas dentro desse dataset. Vamos rodar lá o drop duplicates, né? Para eliminar o que já foi tá duplicado. E a gente vê que o dataset já estava realmente preparado, tá? Vamos repetir a mesma coisa rodando em CPU. Exatamente o mesmo dataset. Vamos rodar um drop duplicates aqui em CPU agora. Lembra que aqui o drop duplicates levou 329 milissegundos. Eu gosto desse workshop que dá tempo de eu beber água. E aqui a gente passou de 300 milissegundos para 8,7, tá? De novo, se o dataset fosse 10 vezes maior, a coisa seria mais complicada ainda. E aqui só um shape final para a gente ter certeza que está igualzinho, a gente está trabalhando com o mesmo conjunto de dados. Aqui, então, a gente vai começar a tratar, e para tratar esses dados, a gente vai fazer a categorização das transferências, tá? Eu vou rodar esse código aqui de cima primeiro. Basicamente, o que eu vou fazer é classificar as transferências em alta, moderada ou baixa de acordo com o valor, tá? Então, eu vou rodar essa categorização primeiro na GPU. Levei 4 segundos, tá? Agora eu vou rodar a categorização dentro da CPU. E a CPU foi mais rápida que a GPU, hein? 947 milissegundos versus 4. Então, agora que eu vou dar uma pausa, deixar o código na tela e vou perguntar para vocês, por que eu levei mais tempo na GPU do que na CPU para rodar a mesma função? Quem se habilita aí? Causa do tio Pandas, que você trocou... Cara, primeira ou segunda vez que alguém pega ao vivo, tá? O pessoal normalmente fica na dúvida. Foi exatamente isso, tá? Foi por conta do tio Pandas. Então, nesse momento aqui, eu puxo o freio de mão da GPU, levo o dataset para dentro da CPU, processo ele lá e trago de volta. Esse é o imposto de tempo. Exato. E olha o impacto dele, ó. Para rodar essa função dentro da CPU, a gente sabe que se leva 947 milissegundos, certo? A diferença disso para esses 4,11 é o imposto.
é o dado indo e o dado voltando, tá? Então, eu gosto de deixar isso aqui, porque às vezes a gente está rodando e você esquece de usar a função certa, tá? Eu peguei um projeto há uns tempos atrás de visão computacional. A startup estava usando o framework de visão computacional da NVIDIA, que é super acelerado, e de repente os caras entraram em contato e falaram: João Mário, a gente estava rodando numa máquina local, estava super acelerado, a gente botou na nuvem. Conforme a gente começou aumentando a capacidade da GPU, o código não acelerava. E eu falei para os caras: olha, tem algum errinho no meio aí que vocês estão caindo nessa de levar o dado para a GPU, né? E aí, depois de um tempo, investigando com eles, Noves Fora foi o seguinte: o cara extraiu um monte de metadado de vídeo, né, frame por frame, e ele chamava uma função do NumPy para simplesmente criar uma matriz desses dados para mandar para um Analytics, tá? Então, foi trocar a função do NumPy pelo CuPy, começou tudo a voar, tá? E foi algo que eles fizeram realmente por engano, sem pensar no impacto que aquilo ia ter, né? Para mostrar para vocês a diferença, eu vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Eu reescrevi essa função usando Rapids, tá? Primeiro eu vou contar como é que eu fiz isso, que foi a coisa mais legal. Quem escreveu essa função para mim foi o ChatGPT. Eu simplesmente peguei essa função, colei no ChatGPT e falei: converte isso aqui para mim para Rapids. E aí ele começou errando nas primeiras, etc. Eu fui lá conversando com ele até que ele acertou, tá? Dá uma olhada na diferença de tempo, 4,1 segundos. Vamos rodar esse cara de novo. Opa, eu só esqueci o time aqui, né? Olha isso aqui, gente. De 4,1 para 10,8 milissegundos. E repara que o algoritmo que eu estou usando aqui, ele não é a coisa mais inteligente do mundo. Porque o que eu estou fazendo aqui é simplesmente varrendo o dataset 3 vezes. Então, primeiro, eu seto toda a categoria para high. Depois, eu procuro quem é menos de 7.500, mais de 7.500, coloco moderado. E menor que 14.000, eu coloco como baixo. Ou seja, ainda tem espaço aqui para eu otimizar mais ainda, tá? Eu só não deixei essa otimização aqui, porque aí o código começa a ficar bem mais complexo para ler, tá? Então, para vocês terem uma ideia, é uma redução de 4 segundos para 10 milissegundos, que eu consigo reduzir isso aqui, provavelmente para 2 ou 3 milissegundos, tá? Esse é o speedup de quando a gente trabalha com Rapids, tá? Num dado real e concreto que vocês estão vendo. Então, olha que mesmo assim, a gente está sendo quase 10 vezes mais rápido do que trabalhando na CPU. Aqui a gente vai usar o Label Encoder. Deu uma ideia de como é que ele está ficando, né? Vamos usar um Normalizer. E vamos ver que o dado já está começando a ficar mais arrumadinho, tá? Vamos rodar a mesma coisa em CPU. O Label Encoder, aqui a gente levou 6 segundos. Lembrando, eu estou com um i7, 12ª geração, 20 núcleos. Tá? De 6 segundos para 25,4. O Red, o Normalizer até que vai ser relativamente rápido. E aqui a gente tem o dado, como a gente vê, está exatamente o mesmo do que a gente processou. Finalmente, vamos começar a trabalhar com a modelagem. Então, a gente vai fazer o split de treino para teste. Aqui, esse código também estava com NumPy antes, e dava uma diferença lá.
tá? Vê que, dependendo da função, até que a diferença não é tão grande assim de um para outro, tá? E o importante aqui é notar que eu estou usando os mesmos parâmetros para tudo, tá? Então, eu estou criando treino e teste de forma idêntica para os dois casos. Deixa eu voltar aqui. Isso. Bom, agora vamos fazer o treinamento do modelo. Vamos primeiro usar o Random Forest. Para um projeto igual esse, a gente precisa explorar mais de um algoritmo para poder descobrir qual que dá um resultado melhor, né? E depois começar a trabalhar otimizando ele. Então, aqui a gente vai criar o Random Forest em CPU. Levou 2,56 segundos. E aqui a gente vai rodar... Aqui a gente vai rodar uma predição, tá? 247 milissegundos. Vamos fazer o mesmo com a CPU. Deixa eu só dar uma olhada na temperatura da minha... Será que dá tempo de pegar um café ali? Não, daqui a pouco vai ter uma parte mais legal para pegar o café. Quer ver? A GPU ligou a ventoinha aqui agora. Na verdade, é a CPU. A gente vê que a GPU já está começando a ficar do jeito que ela gosta. Ela está começando a ficar quentinha. Então, não se esqueçam que GPU feliz é GPU quentinha, tá? Então, a gente tem que esse trabalho de deixar ela sempre quentinha. Uma parte importante para entender é que essas duas funções que a gente está rodando, a de treinamento e a de inferência, elas são importantes para nos dar uma estimativa de custo de desenvolvimento de um projeto, tá? Tá vendo? De 2,56 para 1 minuto e 8, né? E isso vai impactar diretamente quanto vai custar para a gente manter o modelo atualizado e treinando sempre, tá? Então, vocês veem que é o impacto significativo. E depois a inferência, ela vai nos dar qual é a latência mínima da nossa aplicação. Imagina que a gente vai usar esse pipe de detecção de fraude na entrada de uma transação financeira de um sistema bancário, tá? Se eu tenho o requisito de negócio de que a transação tem que me responder em 1 segundo, eu já perdi 60% do tempo aqui. Então, a minha transação nunca vai conseguir ser provavelmente menor que 1 segundo, porque eu estou levando 600 mili só para fazer uma predição, tá? Versus 200 aqui, que talvez eu consiga alcançar a meta lá de 1 segundo. Então, esses dois dados são extremamente importantes, porque eles vão mostrar para a gente qual é o tempo que a gente vai levar para treinar, e isso tem um custo associado, e depois qual vai ser a latência mínima que todo o nosso pipe de processamento de uma transação vai durar, tá? Vamos dar uma olhada como é que fica aqui a matriz de confusão do modelo. A gente vai ver ela de uma forma mais interessante, né? Lembrando sempre que matriz de confusão, a análise dela é referente ao problema que a gente enfrenta, né? Então, para a gente, o que importa são esses dois casos aqui. Então, nesse caso, uma transação não fraudulenta que eu classifiquei como fraude, são 153. Isso significa um cliente de banco irritado. Agora, o que custa dinheiro vai ser aqui. A transação fraudulenta que eu deixei passar falando que era não fraude, 806, tá? Então, provavelmente, se eu fosse o gestor desse projeto, eu ia querer zerar isso aqui ou chegar o mais próximo do zero possível, porque isso custa dinheiro para o banco. Isso aqui custa cliente ligando reclamando. Vamos fazer, então, a mesma avaliação. Opa. Aqui é a probabilidade de classificar cada tipo de registro, tá? Para a gente saber exatamente das transações onde é que ele está errando mais. Vamos dar uma olhada em como é que ficou na CPU. A gente vai ver que os dados são relativamente parecidos, né? Aqui o cliente reclama menos, mas o banco perde mais, tá? E de novo ver a probabilidade de classificação aí de cada uma das categorias, tá? Então a gente viu aqui que o resultado ainda não está muito bom, né? Então, talvez o Random Forest não seja um bom algoritmo. Ao invés de eu perder mais tempo tentando otimizar ele, vou comparar com o XGBoost,
tá? Aqui com o XGBoost, se vocês olharem, os parâmetros de rede vão ser exatamente os mesmos, né? Os parâmetros de configuração do treino, para que a gente não tenha diferença entre o treinamento da GPU, do código da GPU para o da CPU, tá? Então, a gente vai fazer lá o treinamento, usando o XGBoost, levamos 3 segundos, vamos fazer uma predição aqui, 60 milissegundos, repara que a predição já foi muito mais rápida, então, se eu tenho aquele limite fictício que eu criei de 1 segundo, aqui a coisa está muito mais interessante já. E aí a gente vai rodar a mesma coisa agora na CPU. Agora é a hora do café. Se alguém tiver alguma pergunta até aqui, pode aproveitar que dá tempo. XGBoost na CPU é cruel, né? Então... E a ventoinha esquentou aqui. Se eu tivesse colocado o café agora em cima do meu notebook... João Mar, o XGBoost, a implementação dele já usa o Rapids? Sim. Essa aqui está usando o Rapids, tá? Mas aqui, essa implementação que você está usando já ela é o XGBoost, a biblioteca XGBoost que nós baixamos normalmente, ou é uma outra feita aí pelo pessoal da Rapids? O XGBoost com suporte à GPU. Tá. Tá? Tá vendo então que ali eu tô... É o mesmo XGBoost que eu baixo normalmente. Não é nenhum fork, nada diferente. Não, tá aqui, ó. A diferença é que eu estou trabalhando aqui na GPU, aqui embaixo eu estou trabalhando na CPU, tá? Então, a diferença, galera, de 3 segundos para 42, tá? Imagina se eu estou trabalhando com dataset com 1 tera aqui, ou com 100 GB, tá? A diferença ia ser bizarra. E aqui na predição, tá? A gente sai aqui de 60 milissegundos para 178, é mais que o dobro. Então, acho que ficou bem claro, né, a aceleração que a gente tem. E aí, o ciclo básico de projeto aí, vamos dar uma olhada como que foi o AUC, né, a curva de ajuste dele, e a matriz de confusão, né? Repara que aqui, ó, o dado ficou pior que na versão anterior, mas melhorou aqui. Então, seria o ponto da gente falar, tá bom, estou treinando mais rápido, a inferência tá mais rápida, vou começar a fazer tuning do XGBoost. E aí é onde a gente entra naquele ciclo de vir aqui e começar a trabalhar com todos esses parâmetros de configuração do algoritmo, tá? E é aí que o tempo, a diferença de tempo vai fazer, vai ser maior, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui para a CPU, só para a gente ver como é que ficou o treinamento final, a curva está parecida, e a gente vai ter uma pequena diferença aqui de um para outro, né? Repara que o número de transações que eu vou perder dinheiro aumentou, né? Mas foi pouco e melhorou aqui. Então, a partir desse momento, o que a gente vai precisar fazer? Simplesmente começar a voltar no processo, olhar o dataset. Então, vamos tentar pegar esse dataset, reduzir, deixar ele mais balanceado, ver qual que é o resultado, né? E, enfim, quem já trabalhou com projeto de Data Science sabe que isso é um processo bem interativo e que a gente vai executando ele N vezes até encontrar o ponto ideal, né? Em que eu não estou nem gastando tanto dinheiro com treinamento, estou conseguindo uma inferência boa e o resultado está melhor, né? Repara que, putz, o número de detecção de fraude aqui é muito grande, né? 1.698, mesmo assim. Isso é um outro dado legal de projeto de IA. Muitas vezes a gente olha para um treco desse e fala, cara, tá muito ruim. Tá bom, mas tá muito ruim comparado com o quê? Será que o que eu tenho sem usar esses algoritmos é melhor do que isso? Há uns anos atrás, em palestras de visão computacional, eu contava para a galera de uma pesquisa que eu acompanhei, e era até interessante nos eventos, né? O cara criou uma rede neural para detectar pneumonia logo no início da doença. A acurácia dessa rede neural era em torno de 30% a 40%. Aí eu perguntava para a galera, quem confia detectar pneumonia no seu pulmão com uma precisão de 30% a 40%? Ninguém levantava a mão, né? É boa essa acurácia? Não, é ruim, tá, legal. E se eu contar que a acurácia humana é entre 10% e 20%?
Quem vai confiar na IA, quem vai confiar no médico, tá? Então, é bom a gente sempre levar isso em consideração. No último GTC, a NVIDIA lançou esse site aqui, ó, ai.nvidia.com, onde a gente está lançando uma série de serviços que a gente chama de NIM, que é NVIDIA Inference Microservices. O que é isso, tá? Dentro desse site aqui, vocês conseguem chegar no mesmo lugar onde eu vou ir agora, mas eu prefiro ir nesse outro aqui, porque a gente consegue ter um overview melhor do que tem lá dentro. Nós criamos uma infraestrutura de microserviços que contém os principais modelos hoje de IA generativa, tá? Então, basicamente, se eu quiser testar ou quiser ter dentro da minha infraestrutura um Llama de 8 bilhões de parâmetros rodando, eu vou vir aqui, consigo testar aqui através de prompt. Se eu pedir aqui uma chave de API, depois que eu tiver feito o login do meu programa de developer lá, eu consigo testar com Node, com Shell, com Python, tá? A API que está aqui é exatamente a mesma API da OpenAI, para esse caso específico, né? Testo isso com o código que eu já tenho. Se atender a minha necessidade, eu dou meia dúzia de clique aqui. Isso é pago, tá? Mas tem suporte da NVIDIA e o custo é muito baixo. $4.500 por GPU por ano, e quem é startup ainda tem um desconto gigantesco em cima, né? E basicamente o que eu vou fazer? Eu vou baixar essa infraestrutura inteira de software prontinha para rodar dentro da minha infra, ou em um único container, ou distribuído através de Kubernetes num cluster, e eu estou com o Llama todo implementado já, pronto para usar. Dá para fazer isso na mão? Dá. Mas fazer na mão, você vai ter que escrever Helm chart, você vai ter que baixar todos os containers, verificar que eles estão otimizados, que eles estão se comunicando da forma correta, ou seja, você vai levar uma semana e pouco para montar uma infraestrutura. Aqui, em 5 minutos, você está com isso aqui pronto, né? E eu estou mostrando isso aqui porque um dos microserviços que a gente lançou aqui do NIM é exatamente o do Coopt, tá? Que é a biblioteca que faz a otimização de rota. Então, só para dar um exemplo do que ele faz, né? Qual que é o caso de uso? Aqui, nesse caso, a gente vai pegar o Last Mile Delivery, ou pode ser qualquer outro, pick-up, dispatch, etc., né? Eu digo quais são as coisas que eu quero como constraints, tanto da tarefa quanto da frota, né? Como eu falei, eu vou carregar aqui, ó, um dataset com as localizações, um dataset com dados de frota, tá? E dizendo o que eu tenho que entregar em cada lugar. Dou aqui um tempo limite de solver, são todos parâmetros que a gente pode configurar, mas no final do dia, a hora que eu otimizo a rota, ele está fazendo o cálculo lá do outro lado, tá? Então, eu bati no microserviço, ele está calculando. Então, aqui, 10 veículos, ele levou 5 segundos para calcular a rota, né? O custo da rota otimizada é esse aqui. E aí, ele está dizendo, ó, o veículo 1, ele tem que fazer depósito e essa ordem de entrega e volta para o depósito, tá? E aí, ele vai dando a rota de cada um dos veículos. E aqui ele mostra graficamente como é que vai funcionar, quais são os lugares, né? Como vai funcionar toda essa rota, tá? Isso aqui é o que o Coopt faz, é super tranquilo de trabalhar, você consegue colocar muita restrição de negócio mesmo, direto dentro da biblioteca. O código é super curtinho e o Coopt faz toda a mágica, né? No caso da startup que eu comentei lá da Colômbia, né? Isso está fazendo uma diferença gigantesca para eles, porque antes eles conseguiam rodar o pipe deles N vezes por dia, e o N era um número muito baixo, tá? Hoje, usando o Coopt, eles conseguem rodar isso N vezes 5 ou 6 vezes ao longo do dia, o que significa que eles conseguem ter uma otimização melhor. A AT&T foi uma das primeiras empresas a adotar isso nos Estados Unidos, e eles conseguiram algo bem interessante, que toda vez que eles precisavam processar as rotas de ordem de serviço dos técnicos de campo, eles tinham que passar a noite processando. Quando chegava de manhã, o cara ia lá, pegava o carro, tinha a rota que ele tinha que fazer para atender chamado. Como aquilo levava a noite inteira para processar,
Se tivesse acontecido qualquer alteração durante aquele dia, por exemplo, uma enchente, uma interdição, um acidente, um congestionamento, etc. e tal, o cara ia ficar preso lá no meio e não ia dar conta de atender todo mundo, né? Com essa mudança e aceleração que o Rapids e o Co-opt propiciou para eles, eles conseguem rodar isso de forma dinâmica. Então, o técnico sai de manhã com uma série de rotas para ele fazer, e aí, cada vez que ele termina um chamado, ele vai olhar, a rota foi alterada. Porque dinamicamente, ao longo do dia, eles conseguem ir ajustando. Então, imagina que eu tenho um técnico que está para cá, ele viria para cá. Esse técnico está aqui e vinha para cá, né? Deu um problema de um acidente no meio do caminho lá, para esse cara é mais fácil ele vir para cá e esse para cá do que o contrário, tá? Então, eles conseguem rodar isso a cada um determinado número de horas lá, e com isso eles tiveram uma economia milionária de custo operacional, né? Além de ter um aumento significativo da qualidade de serviço para o cliente final deles, tá? Então, como vocês viram, né, trabalhar com essa aceleração do Rapids é muito simples, a gente não precisa conhecer ciência de foguete para fazer isso, né? Eu vi que já tem uma pergunta se eu vou disponibilizar o notebook. Esse notebook específico, ele não está em lugar nenhum em lugar nenhum de GitHub, mas depois eu posso mandar ele para vocês. Agora, eu queria deixar aqui para vocês, ó, eu vou até colar aqui no chat o link para esse repo da NVIDIA. Aqui a gente coloca código que a gente usa nos hackathons. Nos hackathons que a gente faz globalmente da NVIDIA, tá? Aqui, o que a gente tem é uma série de coisas de IA. Esse conteúdo foi atualizado recentemente, né? Então, agora o foco dele para IA está com visão computacional, com Profire e NLP. Mas se a gente entrar aqui em Archived e vier em IA de novo, a gente vai ter laboratório do Rapids aqui. Tá? É um bootcamp do Rapids. Isso aqui, galera, é só baixar o container do jeito que eu falei, clonar esse repo aqui, tá? A única coisa é que aqui, para trabalhar com o Dask, a gente vai precisar ter mais de uma GPU, então se vocês tiverem uma máquina com mais de uma GPU, vocês vão conseguir ver o Dask rodando, tá? O bootcamp aqui leva 3 horas e meia, tá? E aqui dentro vai ter um monte de Jupyter Notebook para a gente poder aprender a trabalhar com cada uma dessas bibliotecas, tá? Além disso, quando a gente instala esse container que eu estou usando da NVIDIA, ele já vem também com bastante código de exemplo de cada uma das bibliotecas, tá? Então, aqui, por exemplo, está uma do QML, e aí ele explica todos os detalhes do que tem dentro do notebook, tá? Então, tem bastante conteúdo aqui para vocês baixarem, estudarem, tá? Então, Forest Inference, K-means, Linear Regression, Nearest Neighborhood, Random Forest e uma série de outras aqui, tá? O QML é o equivalente acho que é o Scikit-Learn, tá? QGraph, QDF, que é o equivalente ao Pandas, então tem desde coisa que você roda rapidinho para ver o Pandas funcionando, né? Falando sobre Pandas especificamente, vou mostrar aqui para vocês no site do Rapids. Primeiro que o Rapids é um open source, tá? Então tem conteúdo espalhado na internet sobre ele pra caramba, tá? E aqui a coisa interessante que a gente anunciou, a última grande novidade que teve, né, foi a aceleração do Pandas. Deixa eu ver aqui. Inclusive está aqui, tá? Você consegue rodar o benchmark de tudo que está aqui você mesmo, tá? Ele mostra o código lá onde está, é um Jupyter Notebook. Aqui é a história do Pandas, né? Então, como é que a gente fez a implementação? Você simplesmente coloca isso aqui no começo do teu código de Python e o Pandas passa a rodar na GPU, tá? Faz essa alteraçãozinha aqui, ou essa outra forma de fazer, tá? Então, aqui só um exemplo do Pandas standalone e versus o Pandas com aceleração, aqui para um join, group by, etc. Tá? Ô Jomar, isso é Oi. recente?
Isso é recente, isso tem... Quer dizer, recente, deve ter uns 3 meses. Ah, tá. Beleza. Tá? Foi a última versão do Rapids. Até então você tinha que migrar o código para... Você precisava migrar o código para QDF, tá? O Rapids, hoje, você consegue rodar ele numa série de lugares online, tá? No Google Colab, por exemplo, é o mais fácil de todos. Você clica aqui, faz loga lá com a sua conta no Google, tá? E você já vai ter ali todo o código para rodar o Colab. Tá? Então tá lá fazendo a instalação do Rapids dentro do Colab e depois começa aqui o básico dos códigos. Tá? Então, quem quiser rodar isso no Colab e ver como é que é, aqui você aprende a rodar a instalação do Rapids, e depois aqui só testar se está tudo certinho. Você cria um notebook, seu ambiente já vai estar todo configurado, né? Aqui, links já para alguns notebooks que a própria NVIDIA desenvolveu, e também alguns notebooks que vieram de comunidade. Beleza? Portanto, vocês não precisam nem ter a máquina com a GPU, tá? Tem todas essas opções aí para vocês rodarem Rapids, né? Como eu falei, quem quiser rodar local, só tendo uma GPU da NVIDIA, instala o Linux, Ubuntu 20.04, instala o driver de GPU proprietário da última versão, porque é o jeito mais rápido de botar tudo para funcionar. Docker CE, o plugin Docker da NVIDIA que vocês encontram nos repos normais, tá? E o container sobe. Dá para instalar o Rapids usando um monte de outras formas. Dá para instalar via pip, dá para fazer um monte de coisa para instalar, tá? Eu recomendo esse do container, porque o container inteiro está otimizado para GPU. Então, uma vez que você tem todo o SO já otimizado, mais o container, você tem garantia que o teu stack está realmente ajustadinho para rodar bem, tá? E aí, quem quiser explorar o catálogo do NGC, lá tem TensorFlow, lá tem PyTorch, tá? Tem uma universidade aqui do Brasil, que quando a gente foi conversar com eles, eu e o Fábio, eles estavam usando uma DGX, né, Fábio, se eu não me engano, e eles estavam fazendo um treinamento de rede neural usando o TensorFlow e estava levando uma quantidade de horas bizarra lá, acho que era 5 dias para fazer um treinamento. 3 dias, né? 3 dias, era um treinamento de visão computacional, né? E aí eu mostrei os containers para os caras, tal, né? E o pessoal super reticente de usar, não, o código já está aqui, está funcionando, né? E meio que não deram bola, né? Eu falei assim, ó, vamos fazer só um teste, né? Porque eu fiquei curioso agora e eu queria ver o resultado do teste. Aí um dos caras topou, eu falei assim, ó, você pega a máquina que você tem, usa esse container do TensorFlow da NVIDIA e não toca no teu código, só joga o teu código para dentro do container e roda. E aí você me conta se deu diferença ou não, porque eu fiquei curioso agora, né? Reduziu um pouco, de 3 dias para 15 horas. Aí o cara falou, oh, cara, eu vou otimizar essa porra agora. Ele reduziu para 4 ou 5 horas, né? O impacto que isso teve foi simples. Eles tinham vários pesquisadores com projetos e eles estavam meio que dropando o projeto, porque se todo mundo quisesse rodar treinamento com essa quantidade de horas aquele hardware que eles tinham, não ia dar tempo de todo mundo terminar o projeto antes do final do ano, do final do tempo de pesquisa, né? Quando o cara conseguiu fazer a sua otimização, bingo, começaram a fazer projeto à torta e à direita, tá? Então, vale muito a pena olhar, explorar o que tem lá dentro do NGC de container, porque quem desenvolve aquilo e mantém são desenvolvedores especializados em otimização de ambiente de runtime, tá? Uma informação importante, a gente atualiza os containers pelo menos uma vez por mês, mas essas atualizações normalmente têm atualizações de versão de biblioteca, de dependência e de framework, tá? Então, esse código do Rapids que eu tenho aqui rodando, eu fui rodar o código na última versão do container do Rapids, começou a aparecer um monte de warning e erro. Então, eu voltei para a versão anterior, tá? Se eu quiser usar a versão nova, provavelmente eu vou ter que sentar no código, ver o que está dando de erro, o que está dando de warning, e vou ter que arrumar o meu código, tá? Existe uma licença da NVIDIA chamada AI Enterprise, que isso foi uma exigência da indústria para a gente,
que através dela você tem um container com um conjunto de bibliotecas e dependências que ele é mantido pela NVIDIA em 2 linhas. Uma delas por 6 meses, outra por 1 ano e meio. A única coisa que a gente vai atualizar é CVE, bug e patch de segurança. Tá? Então, para as empresas que querem rodar isso em produção, a forma mais rápida de ter um DevOps otimizado é usando essa licença da NVIDIA, e aí simplesmente você tem que atualizar o container cada vez que a gente lançar um novo. E você tem garantia que toda a cadeia de dependência está sendo atendida ali. Né? Isso é algo que eu falava em palestra tal, e a maioria das empresas torcia o nariz, falava, não preciso, eu tenho minha galera aqui, né? E aí, enquanto a gente estava no GTC, há um mês atrás, saiu aquele bug de SSH, aquela vulnerabilidade de SSH do Linux. Teve gente que ficou 4, 5 dias sem dormir para poder corrigir isso rápido. Né? O pessoal que tinha a Enterprise da NVIDIA teve o árduo trabalho de executar um Docker Update da vida e pronto, estava tudo em produção já rodando. Tá? Eu acho que tem pessoas aí com a mão levantada para pergunta. Marcelo. Ô Gilmar, na verdade eu queria dar um breve depoimento, já que eu posso. É o seguinte, eu no meu doutorado, inclusive o professor Felipe aí é meu orientador, né? Eu estou trabalhando com detecção de tráfego de rede malicioso, né? Então, DDoS, port scan, enfim. E os meus datasets são capturas de tráfego, então dados do Wireshark mesmo. E aí são coisas gigantescas, né? Um dataset que eu estava usando em particular, ele tinha 44 GB e 80, 90 milhões de linhas, né? E eu fiz o pipeline inteiro de exploratório, de preparação e tal, até comparação de modelos antes de eu conhecer o Rapids, e isso levava semanas para rodar. Porque eu fazia, inclusive, a última etapa que você mencionou, que era a otimização de hiperparâmetro, né? E aí eu conheci o Rapids, por acaso, procurando ferramentas para usar, né, para me ajudar, e eu reimplementei ele no Rapids antes dessa otimização do Pandas, por isso que eu perguntei se isso era Sim. recente, porque esse exemplo que eu estou dando é de dezembro do ano passado, do fim do ano. E eu rodei no WSL, então assim, não foi o melhor dos mundos, mas deu certo. Tava com o Ryzen 9 e uma 3090. O ganho que eu tive foi de semanas para mesmo dia. Putz. O resultado. Ainda levava umas boas 8, 10 horas, mas, melhorou pelo menos aí umas 10 vezes, 8 vezes. Tá? Então, já E que eu você ainda está... estava sofrendo o overhead de trocar o Pandas de VRAM para RAM, mas ainda assim o ganho foi gigantesco. Então, eu só queria deixar o depoimento, porque como eu tinha muitas amostras parecidas, uma das coisas que eu fiz no pipeline foi balancear usando o clustering. E os Sim. modelos do QML de clustering são muito mais rápidos, mas muito mais rápido do que CPU, né? Então, só deixando um depoimento aí, que foi Não. muito bom. Foi um achado legal pra caramba. Valeu, meu. Ó, só para te envenenar, você já conhece esse framework aqui? Morpheus? Não conheço ainda. Cara, vai olhar ele. NVIDIA Morpheus. Ele é open source e ele é exatamente para CyberSec, Ah, tá? legal. Uma das coisas que o Morpheus consegue fazer, ele consegue monitorar o parâmetro o padrão de operação de uma entidade em rede. E se aquela entidade em rede tiver qualquer alteração suspeita, e se a rede tiver a infraestrutura da NVIDIA, ele simplesmente desconecta aquele nó da rede. Tá? Ó, show, perfeito. Super simples de usar. Ele é open source, tá? Então o GitHub dele tem bastante coisa, né? Se você olhar aqui, ó, ele já tem integração com o Rapids, tá? Exatamente para fazer profile de comportamento anormal, grafos de detecção, etc. É um projeto muito, muito, muito legal. Eu trabalhei com segurança da informação no comecinho da minha carreira lá atrás e eu vivo me coçando para começar a brincar com Morpheus de novo. É que eu não tenho mais nem dataset de nada, nem caso real para implementar, então não rola. Mas
ele tem umas coisas muito legais. E por que a gente desenvolveu isso, né? Primeiro que vocês lembram que uns anos atrás a NVIDIA sofreu um ataque ferrado. E quando a gente sofreu aquele ataque, o pessoal virou e falou, não, mentira, que nós mesmos não temos uma IA para isso. Então, a gente desenvolveu o Morpheus, né? Se o Morpheus estivesse na NVIDIA rodando naquela época, não tinha acontecido nada. E a gente tornou isso open source, tá? Uma das coisas que ele faz, assim, o paradigma básico do Morpheus, é que com a implementação de política de Zero Trust, as empresas hoje têm data lake de dado de segurança gigantesco e não sabem o que fazer com aquilo. Então, basicamente, hoje, e na maior parte das empresas, o Zero Trust serve para fazer análise forense. Depois que teve uma invasão, depois que teve um problema, vamos olhar no log das coisas do Zero Trust e descobrir qual foi a cagada e como é que a gente arruma, né? O Morpheus faz isso em tempo real. Então, por exemplo, você consegue plugar ele. Ele é super enxuto, né? E tem alguns exemplos muito legais. Um deles é pegar a análise do syslog de Windows, do servidor Windows, de autenticação, né? Do Active Directory. E ele fica rodando, monitorando aquilo o tempo inteiro. Então, a hora que ele pegar uma autenticação ali que tá meio esquisito que o cara tá fazendo, cara, é alerta na hora, suspende a conta e acabou, tá? Então, vale a pena olhar. Eu explorei pouco. A gente tinha um treinamento gratuito do Morpheus no Deep Learning Institute, mas ele acabou saindo. Mas, de qualquer forma, quando você entra no GitHub do projeto, que tá aqui, ó, você vai ter bastante código de exemplo, ó. Muitos desses foram feitos pela NVIDIA, mas já começou a aparecer muita coisa de contribuição também. Tá? Então, tem aí log parse, detecção de pipeline, Docker, né? E o legal desse cara é que é o seguinte, ele consegue rodar em GPU, ele consegue rodar numa tecnologia que a gente tem chamada Docker. Existem interfaces de rede da NVIDIA hoje que têm capacidade de processar na rede. Então, basicamente, você consegue fazer inspeção de pacote na placa de rede. Monitora a interface de rede e já avisa se tiver alguma anomalia. A interface de rede ou dentro do switch com InfiniBand, enfim, você distribui esse workload de segurança, porque não adianta você ter um framework de segurança que roda num lugar centralizado e aquilo virar o teu gargalo. Então, o Morpheus, ele consegue utilizar o que você tem de recurso computacional distribuído para você conseguir entrar em vários pontos. Assim, é muito legal ver os projetos reais desse cara. Se trabalhasse com segurança de novo, eu acho que eu ia deitar e rolar com o Morpheus, porque faz umas coisas assim que é sonho de consumo para quem gosta de brincar, né? E parabéns pelo projeto, eu sou apaixonado por rede, trabalhei acho que 12, 13 anos só com rede, assim, então adoro. Uma das relíquias que eu tenho na minha casa são as duas especificações, a original do TCP/IP e o documento do IEEE, que cria a palavra internet, autografadas pelo Windsurf. Caramba, hein? E eu tenho uma live, cara, com o Windsurf, 2 lives legais, depois quem quiser me dar um ping aí, eu mando. O Windsurf veio contar a história da internet, né? Eu trabalhava numa startup, tinha uma live semanal, e eu tenho contato com ele, uma amizade com ele já faz mais de 15 anos, e aí ele veio contar a história da internet do zero, como é que começou, como é que foi o conceito e tal, né? E ele me apresentou para o professor Ivan Moura Campos, que é aí de Minas, e a segunda que eu fiz foi com o professor Ivan, que ele pega a história da onde o Windsurf parou e conta como é que a gente trouxe isso para o Brasil. Para quem gosta de história e de tecnologia, essas duas são legais. Junto, eu fiz uma com o John Medog Hall para contar a história do Linux, que também é bem legal para quem gosta de história de tecnologia, né? E a cerejinha do bolo, eu fiz uma sobre redes sociais com o Orkut. Então, são 4 lives que eu fiz assim. Eu estava saindo da empresa e vindo para a NVIDIA, eu falei, não, essas 4 eu tenho que deixar gravadas, porque são pessoas que eu conheço. Eu conheço as histórias, mas eu conheço porque eu conheço eles. Então, senta, toma um café e vai contando, né? Falei, eu vou documentar aí. Depois que a gente tiver interesse... Entregou a idade com o Orkut aí, hein, Jomar? Entreguei idade com o Orkut, cara. Cara, vou falar para vocês, o Orkut deu uma aula sobre o impacto. É muito louco, porque a conversa começa em tecnologia e vira filosofia, né? Ele deu uma aula sobre como o algoritmo
que gera a timeline de cada usuário interfere no comportamento na rede e na qualidade de vida da pessoa e da sociedade. Animal a conversa assim com ele, né? Mas essa do Windsurf e do Ivan Moura Campos são muito legais, assim, porque eles contam histórias sensacionais, né? Só deixar todo mundo curioso, o modelo de internet que o mundo inteiro usa hoje e que teve viabilidade econômica foi criado no Brasil pelo Ivan Moura Campos e pelo Silvio Meira. Existia um projeto americano chamado Internet 2, que o governo americano uma hora falou assim, pô, eu criei essa parada, eu estou mantendo esse negócio, um monte de gente está ganhando dinheiro, e no final do dia é o governo que está mantendo. Então, empresas, nós governos estamos pulando fora, a gente vai deixar essa rede que foi criada só para pesquisa e porque a gente queria, vocês vão criar uma outra internet para vocês ganhar dinheiro. Foi aí que nasceu o projeto da Internet 2, que nunca foi para frente, porque a viabilidade econômica era muito complexa, né? E aí, na época, o Brasil já tinha um modelo de internet comercial que era sustentável. E aí teve um congresso internacional, o Ivan Moura Campos foi convidado para apresentar como é que o Brasil tinha transformado aquela infraestrutura de internet em algo sustentável economicamente. E ele apresenta um modelo que chama Campus Aspiral, que é um modelo de inovação, e ele e o Silvio Meira fizeram num boteco tomando cachaça. Então, vale a pena ver lá, porque o Brasil foi o país que criou o modelo de internet que existe até hoje. É surpreendente, eu não sabia disso, e como eu sou rato de história e de tecnologia, então eu adorei o papo. Se puder, manda pra gente, por favor, o link das lives aí que... Deixa eu ver se eu acho eles rapidinho aqui. O Iago, você procura o Iago, tô com a mão levantada. Ainda bem que é virtual, você não estava cansado o braço dele aí. Já, o braço dele já tinha caído, né? Bom dia aí, Gilmar, tudo bem? Tudo bem. Parabéns aí pela palestra. Pode mandar pra gente aí, fazendo favor, vai ser de muito prestígio aí, a gente vê toda essa história aí e mão na massa, né? Deixa eu te falar, minha dúvida é uma coisa assim que eu vi no código que você estava executando, que é a parte que é o seguinte, eu sou aluno de mestrado atualmente agora, sou orientado do professor Felipe, e a gente está mexendo e trabalhando aí com dispositivo de borda e modelos, né, de inteligência artificial complexos para serem executados aí em dispositivos com recursos limitados, né? E aí você usou a GPU e a CPU, só que em momentos você colocava num pai e outros na CPU, e na GPU você colocava o CuPy para ser executado. Você, tipo, eu não sei se você executou, mas acredito que não. Pode ter se passado despercebido, mas você executou algum CuPy com a CPU, ou tipo, ela não é disponibilizada, a CPU não disponibiliza a utilização da biblioteca CuPy? Não, Assim, CuPy só vai rodar na GPU. só roda na GPU. Só Entendi. roda na GPU, tá? Já que vocês estão pesquisando dispositivo de borda, né? Vou até mostrar um brinquedo que eu comprei aqui nos Estados Unidos nessa última vez que eu fui, que é esse aqui, ó. A Jetson Orin Nano. Como vocês veem, tá na caixa. Voltei faz um mês, não deu tempo nem de fazer o setup dela ainda. Por isso que acabou lá rapidão, né? Esse cara aqui é o seguinte, ele tem, além de ter a GPU, tem uma CPU ARM, né? Ele tem alguns circuitos internos chamados DLA, Deep Learning Accelerator. Então, você tem basicamente três tipos de hardware, né, ou 4 entidades de processamento dentro da mesma placa, tá? O Rapids roda em qualquer Jetson. Ótimo. Então, é uma excelente alternativa. E tanto o Rapids, quanto o DeepStream, quanto uma série de outros frameworks da NVIDIA, eles vão da Jetson até um servidor de nuvem parrudo. Tá? Certinho. Muito obrigado aí. E só para lembrar, né, na sexta-feira que vem, né, Felipe, a gente vai ter a apresentação de DeepStream, certo? Esse mesmo horário aqui, na sexta-feira que vem, o Jomar também vai apresentar as técnicas de Deep Learning e análise de imagens, tá? E se der tudo certo, galera, eu vou passar alguns dias aí com vocês no Hacktown. Ah, legal, ótimo. Tá? Inclusive, Show de bola. E eu tô preparando um projeto bem legal para fazer com um amigo meu que trabalha na Fibocom. A gente vai fazer se der certo, né? Nós vamos fazer uma brincadeira muito legal com a Jetson, com rede 4G e com gêmeo digital.
Se puder trazer algumas para doar para a gente também está querendo, hein? Para você ter uma ideia, eu entrei na NVIDIA, achei que eu ia ganhar uma GPU e uma Jetson, né? Eu ganhei uma mochila, foi perto, né? Tá perto. E essa Jetson eu comprei mesmo sendo... Porque eu estava precisando de uma Jetson fazia meses, e aí cheguei lá, estava na loja, a mão coçou, não deu, né? Entendi. Um nerd e seu dinheiro nunca passa muito tempo junto. Você sabe que tem uma piada com meus amigos da comunidade maker lá, né? Se você quer garantir que seu filho nunca vai se envolver com drogas, quando ele tiver lá para os 8, 9 anos, começa a dar Arduino para ele. Não vai sobrar dinheiro para droga, nem para bebida, para nada. O maior medo que eu tenho da minha vida é minha mulher, quando eu morrer, a minha mulher vender minhas placas pelo preço que eu falei que eu paguei. Exatamente. Não vai valer, mas não vai vender bem barato. Essas coisas a gente não revela, né? Mas esses brinquedos aqui também, ó. Esses aí são fera, hein? Ô, Jomar, uma pergunta. Eu achei que o Marcelo fosse perguntar, mas acabou. Mas quando você usa... porque você, ali, quando você mostrou o Pandas, né, para usar o Pandas, você simplesmente colocou, né, algumas linhas ali no início e você usa ele normalmente, certo? Você não precisa mudar nada na chamada. Simplesmente coloca aquelas, acho que uma ou duas linhas, e aí ele mesmo já troca o código para rodar em cima da GPU. Essa mesma estratégia, esse mesmo paradigma é aplicado também ao scikit-learn ou não? Não, só o Pandas por enquanto. Só o Pandas, tá. Eu achei bem interessante, porque aí é só acrescentar aquilo e ele já, por trás dos bastidores, toma conta de fazer a mudança e rodar em cima da GPU. Isso é a grande vantagem de trabalhar com ele, porque é fácil, né, para você rodar um teste e ver o que é melhor. Comparar, né? É muito bom, muito conveniente. Né? É conveniente, mas está no roadmap alguma coisa nesse sentido de alterar também? Cara, eu não acompanho o projeto open source do Rapids, mas vale a pena dar uma fuçada no GitHub, porque normalmente eles fazem votação de feature, alguma coisa, né? Porque, na verdade, essa implementação não foi necessariamente uma implementação no Rapids. Foi uma contribuição da NVIDIA para o Pandas que foi aceita. Entendi. Assim, olhando a tendência, né? Porque eu inclusive, além dos modelos do scikit-learn que eu usava antes, né? Que eu larguei para usar os do QML, eu tentei usar o ImbLearn, não sei se vocês já ouviram falar dessa biblioteca, para tratar com dados desbalanceados, né? E também não tinha suporte. Então, eu passei a fazer o meu próprio balanceamento com um clustering do próprio QML, né? Mas já tem bastante modelo lá, supervisionado, não supervisionado, então... Eu acho que a tendência, acho que é algo nesse sentido. Uma outra pergunta, aquela SDK, não sei se você já viu, mas acho que é algo recente, você deve ter visto, você deve ter ouvido falar, pelo menos, que é a Area SDK da NVIDIA para desenvolvimento de camada física, de 5G. Ela usa, você sabe, Marcelo, se ela usa o Rapids? Não sei, mas o Rapids, ele é um dos SDKs mais estruturantes que a NVIDIA tem. Tá? Existe uma complementariedade em torno do Rapids enorme, né? Se você pegar o Rapids e os dois que eu vou falar semana que vem, o Tau e o Deepstream, eles para mim são a espinha dorsal do que a gente faz para machine learning e para deep learning. Tá? Então, por isso que eu gosto sempre de focar a apresentação nesses dois frameworks, porque, por exemplo, o pessoal da área médica vai trabalhar com Monai, que é para fazer tratamento de imagem. A hora que ele bater no Monai, ele vai descobrir que o Monai usa o Tau e usa o Deepstream. Entendi. Tem vários outros que usam Rapids debaixo do capô para algumas coisas. Tá? E uma coisa interessante, né? Muitos dos serviços de cloud provider hoje de data science, que você usa como serviço, né? Você tem lá só a função, você chama, etc. Debaixo do capô é o Rapids. Tá? Então, eu até falo para as startups, você pode usar o SageMaker e fazer a sua implementação,
mas aí você vai precisar manter isso sempre na AWS, ou você pode usar o Rapids e você leva teu código para onde você quiser. Essa que é a grande diferença. De qualquer forma, você está usando o Rapids. Uma delas você está falando com o Rapids, outra você está falando com alguém que te facilita, né? O Rapids, aliás, foi uma das razões pela qual eu falei, puta, eu tenho que trabalhar na NVIDIA. Porque eu conheci o Rapids antes de entrar, e quando eu vi a facilidade de uso dele, o paralelismo que ele dava, né, tanto do Rapids quanto do DeepStream, eu falei, cara, a NVIDIA está fazendo o certo, ela está levando a aceleração de GPU para estudante de primeiro e segundo ano de ciência da computação. Isso vai ter um impacto gigantesco. Então, isso foi há uns 4 anos atrás, que aí eu comecei a olhar com muito mais carinho para a NVIDIA e falar, não, eu quero ir trabalhar lá, porque é a visão de futuro que eu acredito. Descomplicar o processamento paralelizado, distribuído, levar isso para um número maior de pessoas, né? Eu lembro lá atrás, quando eu comecei a programar multithread na década de 90, você não tinha com quem conversar. Não tinha fórum da internet. Você fazia pergunta no fórum, ninguém conseguia entender o que você queria, né? Então, a gente tinha que criar, o professor tá rindo porque deve ter passado pelo mesmo, né? Você trabalhar com memória compartilhada, semáforo, evento de sistema operacional. Cara, era um inferno fazer aquilo tudo, né? Foi muito bom como uma jornada de aprendizado. Mas eu preferia muito mais ter aprendido isso de uma forma muito intuitiva, usando Python, biblioteca. E depois, por ser nerd, eu consegui ir lá e descobrir o que estava debaixo do capô, né? Do que ficar agarrando couro na unha. Naquela época, a única referência que a gente tinha era o livro do Tannenbaum, e era só aquilo. Era só aquilo. E para ajudar, eu tive que fazer isso ainda em ambiente Windows. Porque no Linux, você ainda, na dúvida, pega o código, pega o fonte. Dá né? para olhar. Dá para olhar. Mas eu tinha que fazer em Windows. Então, assim, foi muito difícil. Era pouca gente que trabalhava. A comunidade não era tão aberta quanto é hoje, né? Não tinha tanto conteúdo. Então, eu acho que esse trabalho da NVIDIA dos últimos anos de criar cada vez mais camadas de abstração para que a gente possa usar aceleração sem precisar descer lá embaixo, para mim, do ponto de vista de evolução de computação, como sociedade, como engenheiros e cientistas, né? Eu acho que isso é uma contribuição única assim, na história da computação. Para mim, assim, é ponto disruptivo. A gente só está trabalhando com GenAI hoje por conta desse ponto de inflexão que teve quando a NVIDIA resolveu abraçar o ecossistema de software e falar, não, vamos simplificar ao máximo a utilização de tudo isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Só um lembrete, galera, todo mundo se inscreva então, developer.nvidia.com, vai lá, cria sua conta, tá? Aí vocês têm acesso a todas essas coisas que eu mostrei aí, e é a forma melhor de ficar sempre antenado no que a gente está fazendo. Em rede social, quem tem LinkedIn aí, segue NVIDIA Brasil, ali é onde a gente divulga a maior parte das coisas. Quem quiser me mandar pergunta depois, bater papo, etc., só me adicionar no LinkedIn, tá? Joamar Silva, vai ter a foto de um retardado comendo uma GPU, sou eu. Só adicionar lá. O LinkedIn é o lugar onde eu mais interajo com as pessoas por conta da sincronidade da rede, então é só me adicionar lá, pode mandar pergunta, pode chamar para bater papo, que tendo tempo eu paro, é um prazer para mim conversar com todo mundo. E o Hacktown, eu estou até tentando olhar aqui a data, é setembro, né? Eu acho que é. Não, de 1 a 4 de agosto. 1 a 4 de agosto. Vai ser agosto, tá. Ó, já achei até minha fotinho, pô. Aí, ó. O pessoal não perde tempo, não. Bem rápido. Mas tá vendo? Era pra botar eu mordendo GPU, não com essa roupa de executiva. A Que eu foto vou, da eu- GPU ficou fácil achar no LinkedIn. Eu Boa vou, referência aí. eu vou pro Hacktal, mas como eu digo pros meus amigos aqui, pros nerds, eu vou na maldade, eu vou pra codar mesmo, não vou pra ficar conversando, não. Eu quero ir pra fazer o projeto aí do gêmeo digital de um robô. Vamos fazer um Legal. robô com um gêmeo digital. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguém. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Alguém quer
Eu coloquei no chat aí alguns links também, tá? Eu coloquei o último que o Jomar comentou, que é o Developer. Façam parte aí do programa, é gratuito. A gente tem mais de 4,5 milhões de pessoas ativas no programa. No Brasil, acho que a gente não tem como fazer esse dimensionamento ainda. Um outro programa, acho que o Jomar comentou, que eu acho que é legal aí para quem, né, dos professores que tiverem interesse em ser o embaixador da NVIDIA, existe o programa Ambassador, né? Então também fica o convite, está sempre procurando pessoas para serem embaixadores da NVIDIA. Então quem tiver interesse, existe esse programa também, pode avisar a gente. Então, de novo, assim, a gente é conhecido pela GPU, de novo, né? É o nosso carro-chefe, mas tem uma série de ferramentas que a gente tem desenvolvido para auxiliar vocês a fazer pesquisa de maneira acelerada, tá? Então, nosso papel aqui, né? Eu pego o Jomar aqui de atira-cola aqui, vamos apresentar essas ferramentas, porque muitas vezes vocês não encontram no site, é muita coisa, a gente tem feito uma curadoria do que faz sentido para nossa região, tem muita coisa que não faz, que a gente desenvolve que não faz sentido aqui, ou pode até fazer um dia, né? Então a gente tem feito esse trabalho de mostrar para vocês, e aí, na verdade, é assim, a gente vai dar as ferramentas e vocês vão criar as aplicações, a propriedade intelectual é toda de vocês, a gente quer que, né, deixar que vocês usem as GPUs de maneira efetiva para que elas fiquem quentinhas, aí como o Jomar comentou. Mas não adianta comprar a GPU se o código não está portado, se você não consegue usar ele, né, de maneira efetiva. Então, às vezes, é um investimento alto, a gente sabe, né, não é um item barato, mas a gente pode ajudar com essas ferramentas para que vocês usem ela de maneira mais efetiva. Tá? Então, esse é o foco. E fica à disposição aqui. Na sexta-feira a gente se fala de novo, o Jomar de novo, para mostrar essas outras ferramentas aí para outros times que possam se beneficiar disso, tá? Ótimo. Então, só quero agradecer mais uma vez aí, Gilmar. Muito obrigado, palestra excelente. Fábio, obrigado aí pelo suporte, pela ajuda. E agradecer o pessoal também aí pela participação. A gente teve aí em torno de 30, 32 pessoas, né? Um número bem legal aí de alunos e colegas aqui que participaram dessa palestra. Muito obrigado, Gilmar. Muito obrigado de novo aí, Fábio. E a gente agradece a oportunidade. Isso obrigado. aí. Semana que vem nós nos vemos de novo. Obrigado. Fechou. Obrigado. Até semana que vem. Até lá. Bom fim de semana, Tchau, gente. Tchau. Muito bom. Obrigado, pessoal. Tchau. Até mais. Bom final de semana, pessoal. Parabéns aí. Valeu. Tchau. Até logo.